Amém, amados irmãos? Boa sexta-feira. Vamos desfrutando da semana 1. E o versículo de orar a lei está em João 17, do 17 ao 19. Diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Título: fugir da impureza e manter-nos em santificação e honra. O Senhor, por meio do apóstolo Paulo, advertiu os Tessalonicenses de que a fornicação danifica a humanidade. A Bíblia registra que, antes do dilúvio, um grupo de anjos caídos tomou mulheres entre as que mais lhe agradavam, e ocorreu algo terrível. Houve mistura entre anjos e a raça humana. O homem tornou-se carnal, e Deus teve que limitar os seus dias em 120 anos. Por causa da corrupção do gênero humano, Deus enviou o dilúvio. Contudo, Noé achou graça diante do Senhor, pois era homem justo e íntegro e andava com Deus. O Senhor escolheu Noé para preservar a humanidade. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e suas mulheres de seus filhos. Esse versículo mostra o testemunho de uma família normal. O relato bíblico prossegue: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Este é o princípio de Deus. Família. O homem não deve viver governado pela carne, praticando impureza, segundo o padrão do mundo. Por isso, vai contra o que Deus determinou. Nós que cremos no Senhor, nos convertemos a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, não somos mais deste mundo. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. João 15, 18. A fornicação, a prostituição, ser governado por instintos e desejos é o padrão mundano. E nós não somos do mundo. Pelo contrário, o mundo nos odeia. Quando eu estava na faculdade, pregava o evangelho para os colegas. Entretanto, eles eram do mundo e não queriam ter comunhão comigo. Mas o Senhor já nos havia dito: se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por causa do evangelho, precisamos relacionar-nos com as pessoas. Por causa do evangelho, precisamos relacionar-nos com as pessoas do mundo. Paulo, por exemplo, nos diz que se fez judeu para ganhar os judeus e se fez gentil para ganhar os gentios, pois o seu desejo era ganhar as pessoas para o Senhor. Esse também deve ser nosso encargo, sabendo que há uma linha demarcatória bem definida entre nós e o mundo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. João 17, 14 e 15. O Senhor não nos tirou do mundo, mas nos deixou aqui, a fim de pregar o evangelho. Mas, se você é inimigo de todos, como vai dar testemunho do evangelho? Pregue o evangelho, mantenha seu limite. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Senhor nos santificou e nos enviou para levar a palavra da verdade às pessoas. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4, versículo 4. E em 1 Coríntios diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões,
nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus quer ver-nos na igreja livres de toda impureza, que é fornicação, pois nosso corpo é para o Senhor. Nosso corpo pertence a Deus, somos membros do corpo de Cristo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus pagou alto preço por nós. Glorifiquemos a Deus, pois somos seu santuário. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Deus é muito sério e justo, por isso devemos zelar por nosso corpo, que é seu santuário, não cedendo aos desejos da carne. Devemos agir sempre como Deus ordenou a Caim, antes que ele matasse seu irmão. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O pecado jaz à porta, cumpre-nos exercitar o Espírito e nos santificar na palavra da verdade, para dominar sobre a carne, não lhe atendendo os desejos. O Senhor é vitorioso, ele não pecou em nada em seu viver humano. E essa vida vitoriosa que domina sobre o pecado está dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Pergunta: como se deve ser nosso proceder em relação ao nosso próprio corpo, como santuário de Deus? Amados irmãos, graças a Deus pela família de Noé. Poxa, como Deus valoriza a família, né? Como Deus ama a família em todos os seus aspectos. É uma pena que nem todos valorizem a sua família. Que nós, na igreja, no âmbito da igreja, nós possamos valorizar os nossos entes. Principalmente a família constituída por homem, mulher e filhos. Amém. Você é o Noé da sua casa. Amém? Nós devemos ter a atitude que Noé teve, de um homem crente em meio a uma geração corrupta, perversa e sombria. A Bíblia registra que antes do dilúvio, um grupo de anjos caídos tomou mulheres entre as que mais lhe agradavam e ocorreu algo terrível. O que foi que aconteceu, irmãos? Aconteceu que houve uma mistura entre anjos e a raça humana. Olha só, o homem criado por Deus passou a ter uma mistura de anjos caídos, ou seja, demônios. Isso fez com que o homem se tornasse carnal ao extremo. E por isso Deus teve que limitar os seus dias a 120 anos. Já pensou? Aquelas figuras de homens gigantes, de mistura entre demônios e mulher e homens,
viver por 960 anos, 930 anos. Por isso Deus limitou seus dias a 120 anos. E por isso Deus teve que julgar a terra com o dilúvio. E o dilúvio consumiu toda a carne, tudo que respira sobre a terra e sobre os ares. Apenas Noé e sua família foi salva. Por quê? Porque Noé achou graça diante de Deus. A gente tem visto, né, amados, que no falar principalmente dessa semana, está se tocando muito mesmo sobre a preservação do corpo. Por quê? Porque o corpo do homem é templo do Espírito Santo. Nosso corpo pertence a Deus e somos membros do corpo de Cristo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, nós, pelo seu poder. É muito forte isso, né? A Bíblia diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Já parou para pensar nisso, amado? Que você é membro do corpo de Cristo? Aí diz também lá assim: e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? O apóstolo diz: absolutamente não. Aí diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Paulo toda a vida diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amados irmãos, que nós possamos a cada dia estar nos unindo ao Senhor. E sempre que invocamos o nome do Senhor, estamos mais íntimos do Senhor, estamos mais mesclados com Ele e nos tornamos cada vez mais um com Ele. Senhor Jesus, ainda Paulo adverte que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Amém, amados. E a pergunta de hoje diz assim: como deve ser nosso proceder em relação ao nosso próprio corpo como santuário de Deus? Nós devemos honrar, irmãos, o nosso corpo. Nós devemos valorizar, principalmente os irmãos que são casados, devem valorizar suas esposas, bem como suas esposas devem valorizar os seus maridos e assim sempre serem um em tudo, na vida conjugal, amorosa, íntima e principalmente na vida espiritual. Louvamos ao Senhor por essa palavra, irmãos, de equilíbrio em tempos onde o corpo do homem e da mulher é super valorizado. O Brasil, para os irmãos terem uma ideia, é o segundo país no mundo em número de cirurgias estéticas. O povo aqui no Brasil gasta milhões e milhões para conseguir um corpo perfeito, um corpo sarado, um rosto perfeito. É o país que mais gasta com cosméticos, ou seja, uma autovalorização do próprio corpo, simplesmente para quê? Para que esse corpo seja desejado e usado por muitos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amados. Boa sexta-feira para todos nós. Amém.